Salve, salve. Deus abençoa. Começando mais um ABC Audiolivros. Hoje nós vamos ler os capítulos 3 e 4 da obra O Alienista, do Machado de Assis, dando sequência ao episódio anterior. Momento de recados, hein? Primeiramente, nós estamos disponíveis agora no Spotify. Sei que todo mundo aí tá aplaudindo em pé da sua casa. É isso aí, galera. A gente tá disponível lá. Só pesquisar lá ABC Audiolivros na parte de podcasts que vocês verão nosso perfil lá. Mas eu vou deixar também aqui na descrição o link para vocês acessarem a plataforma e já cair direto no nosso perfil lá. Segue lá, baixa os episódios e ouça offline gratuitamente, hein? Além disso, deixei aí na descrição o link para quem se interessar nas obras do Machado adquirirem pela Amazon. Se você não quiser adquirir nenhuma dessas obras, quiser adquirir outras obras na Amazon, pode acessar qualquer um desses links aí e pesquisar dentro da Amazon acessando esse link. Aí você ajuda a gente, né? Ganha aquela comissãozinha marota pra gente pagar nosso pão com manteiga e ovo, presunto, queijo, um orégano. Nossa senhora, acho que eu perdi o foco. Não esqueçam também de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para não perder nada. Ainda não tem nenhum dia definido aqui para postar. Então conforme eu vou fazendo, eu vou editando o áudio e vou postando. Então, como não tem dia definido, vocês têm que ativar aí o sininho para a gente conseguir manter aí um nível de visualização bom. Outra coisa, deixem aí nos comentários o feedback de vocês com relação à qualidade de áudio, com relação ao ritmo da leitura, também em relação à dicção. Vocês estão entendendo as palavras direitinho ou tem algumas partes que ficam mais emboladas que outras. Por fim, avisar vocês que a gente está em busca aí de uma vinheta. Então, se alguém souber de alguém que saiba fazer uma vinheta, porque meus dons artísticos são bem limitados. Então vamos lá, vamos começar, hein? Capítulo 3. Deus sabe o que faz. Ilustre dama, no fim de 2 meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres. Caiu em profunda melancolia, ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava a cada canto. Não ousava fazer-lhe nenhuma queixa ou reproche, porque suspeitava nele o seu marido e senhor, mas padecia calada, e definhava a olhos vistos. Um dia, ao jantar, como lhe perguntasse o marido o que é que tinha, respondeu tristemente que nada. Depois atreviu-se um pouco e foi ao ponto de dizer que se considerava tão viúva como dantes. E acrescentou: quem diria nunca que meia dúzia de lunáticos... Não acabou a frase, ou antes, acabou se levantando os olhos ao teto. Os olhos, que eram sua feição mais insinuante, negros, grandes, lavados de uma luz úmida, como os da aurora. Quanto ao gesto, era o mesmo que empregara no dia em que Simão Bacamarte a pediu em casamento. Não dizem as crônicas se Dona Evarista brandiu aquela arma com o perverso intuito de degolar de uma vez a ciência, ou pelo menos decepar-lhe as mãos, mas a conjectura é verossímil. Em todos os casos, o alienista não lhe atribuiu intenção, e não se irritou o grande homem, não ficou sequer consternado. O metal de seus olhos não deixou de ser o mesmo metal, duro, liso, eterno, nem a menor prega veio a quebrar a superfície da fronte quieta como a água de Botafogo. Talvez um sorriso lhe descerrou os lábios, por entre os quais filtrou essa palavra macia como óleo do cântico. Consisto que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro. Dona Evarista sentiu faltar-lhe o chão debaixo dos pés. Nunca dos nunca vira o Rio de Janeiro, que posto não fosse sequer uma pálida sombra do que é hoje. Todavia, era alguma coisa mais do que Itaguaí. Ver o Rio de Janeiro, para ela, equivalia ao sonho do hebreu cativo. Agora, principalmente, que o marido assentara de vez naquela povoação interior, agora que ela perdera as últimas esperanças de respirar os ares da nossa boa cidade. E justamente agora é que ele a convidava a realizar os seus desejos de menina e moça. Dona Evarista não pôde dissimular o gosto de semelhante proposta.
Simão Bacamarte pagou-lhe na mão e sorriu, um sorriso tanto ou quanto filosófico, além de conjugal, em que parecia traduzir-se este pensamento: não há remédio certo para as dores da alma. Essa senhora definha porque lhe parece que não a ama. Dou-lhe o Rio de Janeiro e consola-se. E porque era homem estudioso, tomou nota da observação. Mas um dardo atravessou o coração de Dona Evarista. Conteve-se, entretanto. Limitou-se a dizer ao marido que, se ele não ia, ela não iria também, porque não havia de meter-se sozinha pelas estradas. Irá com sua tia, redarguiu o alienista. Note-se que Dona Evarista tinha pensado nisso mesmo, mas não quisera pedi-lo nem insinuá-lo. Em primeiro lugar, porque seria impor grandes despesas ao marido. Em segundo lugar, porque era melhor, mais metódico e racional que a proposta viesse dele. Oh, mas o dinheiro que será preciso gastar, suspirou Dona Evarista sem convicção. Que importa? Temos ganho muito, disse o marido. Ainda ontem o escrituário prestou-me contas, queres ver? E levou-a aos livros. Dona Evarista ficou deslumbrada. Era uma via láctea de algarismos. E depois levou-a às arcas, onde estava o dinheiro. Deus! Eram montes de ouro, eram 1000 cruzados sobre 1000 cruzados, dobrões sobre dobrões. Era a opulência. Enquanto ela comia o ouro com os olhos negros, o alienista fitava e dizia-lhe ao ouvido com as mais pérfidas das alusões: quem diria que meia dúzia de lunáticos? Dona Evarista compreendeu, sorriu e respondeu com muita resignação: Deus sabe o que faz. 3 meses depois efetuava-se a jornada. Dona Evarista, a tia, a mulher do boticário, um sobrinho deste, um padre que o alienista conhecera em Lisboa e que de aventura achava-se em Itaguaí 5 ou 6 pajens, 4 mucamas. Tal foi a comitiva que a população viu sair dali em certa manhã do mês de maio. As despedidas foram tristes para todos, menos para o alienista. Conquanto as lágrimas de Dona Evarista fossem abundantes e sinceras, não chegaram a abalá-lo. Homem de ciência, e só de ciência. Nada o consternava fora da ciência. E se alguma coisa o preocupava naquela ocasião, se ele deixava correr pela multidão um olhar inquieto policial, não era outra coisa mais do que a ideia de algum demente podia achar-se ali misturado com gente de juízo. Adeus, soluçaram enfim as damas e o boticário. E partiu a comitiva. Crispim Soares, ao tornar a casa, trazia os olhos entre as 2 orelhas da besta ruana em que vinha montado. Simão Bacamarte alongava os seus pelo horizonte adiante, deixando ao cavalo a responsabilidade do regresso. Imagem vivaz do gênio e do vulgo. Um fita o presente com todas as suas lágrimas e saudades, outro devassa o futuro com todas as suas auroras. Capítulo 4. Uma teoria nova. Ao passo que Dona Evarista, em lágrimas, vinha buscando o Rio de Janeiro, Simão Bacamarte estudava por todos os lados uma certa ideia arrojada e nova, própria a alargar as bases da psicologia. Todo o tempo que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde era pouco para andar na rua, ou de casa em casa conversando com as gentes, sobre 30.000 assuntos, e virgulando as falas de um olhar que metia medo aos mais heróicos. Um dia de manhã, eram passadas 3 semanas, estando Crispim Soares ocupado em temperar um medicamento, vieram dizer-lhes que o alienista mandava chamar. Trata-se de negócio importante, segundo ele me disse, acrescentou o portador. Crispim empalideceu. Que negócio importante podia ser, senão alguma notícia da comitiva, e especialmente da mulher? Porque este tópico deve ficar claramente definido, visto insistirem nele os cronistas. Crispim amava a mulher, e, desde 30 anos, nunca estiveram separados um só dia. Assim se explicam os monólogos que ele fazia agora, e que os fâmulos lhe ouviam muitas vezes. Anda, bem feito. Quem te mandou consentir na viagem de Cesária? Bajulador, torpe bajulador, só para adular ao doutor Bacamarte. Pois agora aguente-te. Anda, aguente-te, alma de lacaio, fracalhão, vil, miserável. Dizes amém a tudo, não é? Aí tens o lucro, biltre, e muitos outros nomes feios que um homem não deve dizer aos outros, quanto mais a si mesmo. De quer imaginar o efeito do recado, é um nada. Tão depressa ele recebeu, como abriu mão das drogas e voou à Casa Verde. Simão Bacamarte recebeu com a alegria própria de um sábio, uma alegria abotoada de circunspecção até o pescoço. Estou muito contente, disse ele. Notícias do nosso povo? Perguntou o boticário com a voz trêmula. O alienista fez um gesto magnífico e respondeu. Trata-se de coisa mais alta. Trata-se de uma experiência científica. Digo experiência, porque não me atrevo a assegurar desde já a minha ideia.
Nem a ciência é outra coisa, Sr. Soares, senão uma investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da Terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começa a suspeitar que é um continente. Disse isto e calou-se, para ruminar o pasmo do boticário. Depois explicou compridamente a sua ideia. No conceito dele, a ânsia abrangia uma vasta superfície de cérebros. Desenvolveu isto com grande cópia de raciocínios, de textos, de exemplos. Os exemplos achou-os na história e em Itaguaí, mas, com um raro espírito que era, reconheceu o perigo de citar todos os casos de Itaguaí e refugiou-se na história. Assim apontou com especialidade alguns personagens célebres. Sócrates, que tinha um demônio familiar. Pascal, que via um abismo à esquerda. Maomé, Caracalla. Dominiciano, Calígula, etc. Uma enfiada de casos e pessoas, em que de mistura vinham entidades odiosas e entidades ridículas. E porque o boticário se admirasse de tal promiscuidade, o alienista disse-lhe que era tudo a mesma coisa, e até acrescentou sentenciosamente: a ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco a sério. Gracioso, muito gracioso, exclamou Crispim Soares, levantando as mãos ao céu. Quando a ideia de ampliar o território da loucura, achou-a o boticário extravagante. Mas a modéstia, principal adorno de seu espírito, não lhe sofreu confessar outra coisa além de um nobre entusiasmo. Declarou-a sublime e verdadeira, e acrescentou que era caso de matraca. Essa expressão não tem equivalente no estilo moderno. Naquele tempo, Itaguaí, que como as demais vilas, arraiais e povoações da colônia, não dispunham de imprensa. Tinha dois modos de divulgar uma notícia, ou por meio de cartazes manuscritos e pregados na porta da Câmara e da Matriz, ou por meio de matraca. Eis em que consistia este segundo uso. Contratava-se um homem, por um ou mais dias, para andar às ruas do povoado com a matraca na mão. De quando em quando tocava a matraca, reunia-se gente e ele anunciava o que lhe incumbiam. Um remédio para sezões, umas terras lavradias, um soneto, um donativo eclesiástico, a melhor tesoura da vila, o mais belo discurso do ano e etc. O sistema tinha inconvenientes para a paz pública, mas era conservado pela grande energia de divulgação que possuía. Por exemplo, um dos vereadores, aquele justamente que mais se opusera à criação da Casa Verde, desfrutava a reputação de perfeito educador de cobras e macacos, e aliás nunca domesticara um só desses bichos, mas tinha o cuidado de fazer trabalhar a matraca todos os meses. E dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis dançando no peito do vereador. Afirmação perfeitamente falsa, mas só devido à absoluta confiança no sistema. Verdade, verdade. Nem todas as instituições do antigo regime mereciam o desprezo do nosso século. A melhor do que anunciar a minha ideia é praticá-la, respondeu o alienista à insinuação do boticário. E o boticário, não divergindo sensivelmente deste modo de ver, disse-lhe que sim, que era melhor começar pela execução. Sempre haverá tempo de dar à matraca, concluiu ele. Simão Bacamarte refletiu ainda um instante e disse: suponho o espírito humano uma vasta concha. O meu fim, Sr. Soares, é ver se posso extrair a pérola, que é a razão. Por outros termos, demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia, insânia e só insânia. O vigário Lopes, a quem ele confiou a nova teoria, declarou lisamente que não chegava a entendê-la, que era uma obra absurda, e se não era absurda, era de tal modo colossal que não merecia princípio de execução. Com a definição atual, que é a de todos os tempos, acrescentou: a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe-se onde uma acaba e começa a outra. Para que transpor a cerca? Sobre o lábio fino e discreto do alienista rogou a vaga sombra de uma intenção de riso, em que o desdém vinha casado à comiseração, mas nenhuma palavra saiu de suas egrégias estranhas. A ciência contentou-se em estender a mão à teologia, com tal segurança que a teologia não soube enfim se devia crer em si ou na outra. Itaguaí e o universo ficavam à beira de uma revolução.